E aí, galera? Tudo beleza? Preparem-se para descobrir fatos tão estranhos e incríveis que vão explodir sua mente. É isso mesmo. Nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo no mundo das curiosidades, daquelas que você nunca imaginou que existiam. Se você é fascinado por mistérios do universo, esquisitices do corpo humano, eventos históricos bizarros e muito mais, então prepare o seu queixo para cair, porque esse vídeo é para você. Mas antes de começarmos essa aventura alucinante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas loucuras. E já que estamos falando em loucuras, que tal começarmos com um fato que parece mentira, mas é a mais pura verdade? É isso mesmo que você ouviu. No planeta dos anéis o negócio é luxuoso, literalmente. A atmosfera de Saturno, meus amigos, é composta basicamente de hidrogênio e hélio, mas também rola um metano ali na jogada. E o que acontece? As tempestades saturninas são tão intensas, mas tão intensas, que conseguem separar o metano em seus componentes básicos, carbono e hidrogênio. Aí, meus queridos, a mágica, ou melhor, a ciência, acontece. O carbono, sob essa pressão absurda da atmosfera de Saturno, se comprime e, tcharam, se transforma em diamantes. Imaginem só, uma chuva de diamantes. Já pensou se a gente descobrisse um jeito de ir lá buscar uns quilates? Brincadeira, NASA, tô só brincando. Ou será que não? Mas calma lá que a aventura espacial não acaba por aí. Essa chuva de diamantes, acreditem se quiser, não fica só flutuando por Saturno, não. Os cientistas acreditam que esses diamantes caem como granizo em direção ao interior do planeta. E quando eu digo granizo, não estou falando daqueles pedacinhos de gelo que caem aqui na Terra, não. Estamos falando de diamantes do tamanho de... pasmem, bolas de basquete. É mole? Imagina o estrago que uma chuva dessas não faria aqui na Terra. Carros amassados, telhados destruídos. E a gente aqui se preocupando com um temporalzinho de verão. Mas vamos combinar, né? Uma chuvinha de diamantes de vez em quando não seria nada mal, não é mesmo? E do espaço sideral, a gente volta aqui para a Terra. Mais especificamente para dentro do nosso próprio corpo. Você sabia que o seu estômago, esse órgão que você tanto maltrata comendo besteira, se renova completamente a cada 3 dias? É isso mesmo. É como se a gente trocasse de estômago a cada feriado prolongado. Mas como isso é possível? Bom, a gente precisa lembrar que o estômago é responsável por digerir tudo o que a gente come, né? E para lidar com essa tarefa árdua, ele produz ácido clorídrico, uma substância tão corrosiva que é capaz de dissolver até metal. Imagina só o estrago que esse ácido não faria com as paredes do nosso próprio estômago se ele não se renovasse constantemente. Seria um caos total. Por isso, o nosso corpo, espertinho como ele só, trata de produzir novas células estomacais a todo vapor, garantindo que a gente possa continuar a comer sem se autodestruir por dentro. Então, da próxima vez que você exagerar na pizza ou no chocolate, lembre-se de agradecer ao seu estômago por ser essa fábrica incansável, trabalhando dia e noite para manter tudo funcionando direitinho aí dentro. E já que estamos falando em órgãos, você sabia que os polpos, além de serem super inteligentes e dominarem a arte da camuflagem, também têm 3 corações? Isso mesmo, 3 corações. Parece até que eles roubaram os corações dos outros animais marinhos, né? Mas calma lá que tem explicação para essa abundância cardíaca. 2 dos corações do polvo são responsáveis por bombear sangue para as brânquias, que são os órgãos que eles usam para respirar debaixo d'água. Já o terceiro coração, esse sim é VIP, fica responsável por bombear o sangue oxigenado para o resto do corpo, garantindo que o polvo tenha energia de sobra para caçar, se defender e, claro, trocar de cor como ninguém. E por falar em trocar de cor, você sabia que os polpos conseguem mudar a cor e a textura da pele em questão de segundos? É como se eles tivessem superpoderes de camuflagem. Eles conseguem se misturar com o ambiente
imitar outros animais e até mesmo se comunicar através das cores. Incrível, né? Então, da próxima vez que você vir um polvo, lembre-se de que você não está vendo apenas um animal, mas sim uma verdadeira obra-prima da natureza. Um ser com 3 corações, super inteligente e mestre na arte da camuflagem. Chapter 4. Napoleão. O terror dos coelhos? E saindo do fundo do mar, vamos direto para os livros de história. Você sabia que Napoleão Bonaparte, o grande general francês que conquistou metade da Europa, tinha pavor de coelhos? É isso mesmo, coelhos. Aqueles bichinhos fofinhos e peludos que a gente vê pulando por aí. A história conta que, em uma caçada organizada para impressionar seus convidados, Napoleão se deparou com uma horda de coelhos furiosos que avançaram sobre ele, mordendo suas botas e fazendo o grande general sair correndo como um covarde. Imagina só a cena. O poderoso Napoleão montado em seu cavalo fugindo desesperadamente de um bando de coelhos. É de cair o queixo, né? Mas parece que até os maiores conquistadores têm seus pontos fracos. E você, tem medo de quê? Conta pra gente nos comentários. Chapter 5. A Revolução do Iegro. E por falar em história, você sabia que o primeiro e-mail da história foi enviado em 1971, muito antes da internet se tornar essa febre mundial? Pois é, meu amigo, o e-mail é mais velho do que parece. Naquela época, a internet ainda estava engatinhando. Era como um bebê que mal sabia falar. E o primeiro e-mail, acreditem se quiser, foi enviado pelo engenheiro americano Ray Tomlinson para ele mesmo. É isso aí, ele mandou um e-mail para o computador ao lado, só para testar se a coisa funcionava mesmo. E qual foi a mensagem histórica que inaugurou a era da comunicação instantânea? Algo épico, inspirador, digno de entrar para os anais da história? Nada disso. A mensagem era simplesmente Coertio Iop. Parece que a criatividade não era o forte do nosso amigo Ray. Mas, hey, a gente perdoa a falta de inspiração do Ray. Afinal, ele deu o primeiro passo para a criação de uma ferramenta que revolucionou a forma como nos comunicamos. Então, da próxima vez que você enviar um e-mail, lembre-se de agradecer ao Ray Tomlinson e ao seu Coertio Iop histórico. Chapter 6. Graham's Number, o número, que não cabe no universo. E se você achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para conhecer o Graham's Number, um número tão grande, mas tão grande, que não cabe no universo. É isso mesmo que você ouviu. Ele é literalmente grande demais para a nossa realidade. Mas o que faz esse número ser tão especial? Bem, ele foi criado pelo matemático Ronald Graham para resolver um problema de teoria de Ramsey, uma área da matemática que estuda como encontrar padrões em sistemas complexos. E acredite, o problema que o Graham's Number resolve é tão complexo que até os matemáticos mais inteligentes do mundo têm dificuldade para entendê-lo. Para você ter uma ideia da grandiosidade desse número, o número de átomos no universo observável é insignificante perto do Graham's Number. É como comparar um grão de areia com o planeta Terra. É simplesmente inimaginável. Então, da próxima vez que você achar que está lidando com um número grande, lembre-se do Graham's Number e respire fundo, porque sempre pode ser pior. E já que estamos falando em mistérios, você já parou para pensar por que as tampas das canetas têm um furo? Não? Pois é, essa é uma daquelas coisas que a gente usa o tempo todo, mas nunca parou para questionar. Mas calma lá que a resposta para esse mistério é mais simples do que você imagina. O furo na tampa da caneta serve para evitar acidentes. É isso mesmo, ele está lá para salvar vidas. Ou pelo menos, para evitar que a gente se engasgue caso resolva mastigar a tampa da caneta. Parece bobagem, mas a gente sabe que acidentes acontecem, né? E se, por um acaso, a tampa da caneta for parar na nossa garganta, o furo permite que o ar continue passando, evitando uma possível tragédia.
Então, da próxima vez que você for usar uma caneta, lembre-se de agradecer ao gênio que teve a ideia de colocar um furo na tampa. Você nunca sabe quando ele pode salvar a sua vida. E falando em coisas que duram para sempre, você sabia que o mel é o único alimento que não estraga? É isso mesmo. Ele pode durar séculos, milênios, quem sabe até a eternidade. Já imaginou encontrar um pote de mel da época dos dinossauros? Mas como isso é possível? Bem, o mel possui uma série de características únicas que o tornam praticamente invencível. Ele é naturalmente ácido, possui baixo teor de umidade e ainda conta com a ação de enzimas especiais produzidas pelas abelhas. Essa combinação poderosa impede que bactérias, fungos e outros micro-organismos consigam se proliferar no mel, garantindo sua longevidade. É como se ele fosse um alimento blindado contra o tempo. Então, da próxima vez que você saborear uma colherada de mel, lembre-se de que está experimentando um pedacinho da história. Um alimento milenar que atravessou os séculos para chegar até você. E do mel a gente parte para uma viagem até um dos lugares mais misteriosos do mundo, o deserto da Arábia. Você já ouviu falar da Porta do Deserto? Não? Então prepare-se para conhecer essa história. No meio do deserto, em um local remoto e de difícil acesso, existe uma estrutura de pedra que intriga exploradores e arqueólogos há décadas. São duas pedras gigantes, fincadas no chão como se fossem pilares, formando o que parece ser uma porta. Ninguém sabe ao certo quem construiu essa estrutura, qual a sua finalidade ou o que ela significa. Há quem diga que é um portal para outra dimensão, um vestígio de uma civilização antiga ou simplesmente uma formação rochosa natural. O mistério da Porta do Deserto permanece sem solução, alimentando lendas e teorias da conspiração. Será que um dia descobriremos a verdade por trás dessa estrutura enigmática? Só o tempo dirá. E para fechar com chave de ouro nossa viagem por fatos incríveis, vamos voltar para o mundo virtual, mais especificamente para o YouTube. Você sabia que o primeiro vídeo da história da plataforma foi postado em 2005 e ainda está no ar? O vídeo, intitulado Mia Dezu, mostra um dos fundadores do YouTube, Jawed Karim, no zoológico de San Diego, falando sobre elefantes. É isso mesmo, um vídeo simples, amador, com apenas 18 segundos de duração, que marcou o início de uma revolução digital. Naquela época, ninguém imaginava que o YouTube se tornaria o gigante que é hoje, com bilhões de usuários e uma infinidade de vídeos sobre os mais diversos assuntos. E o mais legal é que, mesmo depois de tantos anos, o primeiro vídeo da plataforma continua lá, disponível para qualquer um assistir. É como uma cápsula do tempo, um registro histórico da gênese do YouTube, que nos permite revisitar o passado e perceber o quão longe a plataforma já chegou. E aí, gostaram da viagem? Desvendamos mistérios do espaço, exploramos o corpo humano, desenterramos curiosidades históricas e muito mais. Mas calma lá que essa aventura ainda não acabou. Se vocês curtiram esse vídeo e querem mais fatos incríveis que vão explodir sua mente, deixem o like, compartilhem com os amigos e comentem aqui embaixo qual curiosidade vocês mais gostaram. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perder a parte 2 dessa saga alucinante pelo mundo do conhecimento. Até a próxima!